Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí nesse período que nós estamos de licença, vamos chamar assim, né? Então vamos mais para uma mini aula, um mini vídeo na verdade, né? Continuando a falar sobre o nosso assunto, que é o assunto sobre a reta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as equações simétricas, nós vamos partir já do resultado que nós vimos no último vídeo, mostrar as equações simétricas, falar das equações reduzidas, retas paralelas tanto ao eixo, aos eixos coordenados quanto a planos. Então nós vamos ter um plano e uma reta paralela a ele. Vamos falar sobre os ângulos entre duas retas, quando nós tivermos duas retas, quais é o ângulo formado entre eles. Falaremos também sobre as retas ortogonais e a interseção dessas retas, o que acontece quando nós temos isso daí, ok? Então vamos começar. Muito bem, vamos pegar aqui o nosso laser e vamos começar a falar sobre sobre a nossa mini aula de hoje. Então, o que vai acontecer? Nós já vimos as equações paramétricas, tá? Então, eu vou reescrever as equações paramétricas aqui. Deixa eu trocar aqui pela nossa canetinha. Vou pegar a cor branca para ela, que é o que nós estamos usando. E vamos escrever aqui as nossas equações paramétricas. Então, eu tenho as equações paramétricas, elas são escritas como sendo x, que é igual a x1 mais at. Temos também y igual a y1 mais bt. E z, que é igual a z1 mais c vezes o t. Lembrando que a, b e c são parâmetros, eles vêm lá do nosso vetor diretor, tá? O x1, y1 e z1, ele vem do nosso ponto A, que está sobre a nossa reta, então são valores conhecidos, e t é o nosso variável, vamos chamar assim, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar A, B e C como sendo diferente de zero, tá bom? Porque aí eu posso fazer o seguinte, eu vou isolar esse tempo aqui, então eu vou passar o x1, o y1 e o z1 para cá e passar dividindo o nosso A. E vai ficar t para todos eles. Então vai ficar assim, ó. Vamos começar aqui pelo primeiro. T é igual a x menos x1 dividido por A. Isso também vai ficar t igual a y menos y1 dividido por P. E, finalmente, nós vamos ter z menos z1 dividido por C, que nós temos aqui. Então, essas são as equações chamadas equações simétricas da reta que passa pelo ponto A, tá? X1, Y e Z, e tem a direção do vetor V, cujas coordenadas é A, B e C. Então, essa daqui é a nossa equações simétricas que nós temos ali, tá bom? Lembrando, gente, que nós não vamos fazer exercício por enquanto, tá? A gente só vai fazer vídeos rápidos, que eu estou pensando em torno de 20 minutos, para a gente conseguir fazer algo bem rapidinho. Então, como para cada ponto da reta corresponde um só valor de t, nós temos a igualdade, que foi aquela que eu acabei de escrever, mas vamos escrever novamente aqui, né, só para ficar separadinho. Então, agora, reescrevendo a nossa equação simétrica, vou ficar então com x menos x1 sobre A
que é igual a y menos y1 sobre b, e z menos z1 sobre c. E como eu disse, né, as equações são denominadas equações simétricas da reta que passa pelo ponto A, x1, y1, z1. Esse x1, y1 e z1 pode ser minúsculo também, tá, gente? E tem a mesma direção do vetor v, a, b, c. Lembrando que esse vetor v é o vetor diretor, que é o vetor que vai me dar a direção da nossa reta. Beleza? Então vamos para o próximo ponto, que são as equações reduzidas da reta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um caso particular, eu não vou pegar o genérico não, vou pegar um caso particular, que é mais fácil de entender quando a gente precisa. E aí nós vamos tomar a reta que passa pelo ponto A, que é o ponto 2, menos 4 e 3, e tem a mesma direção do vetor diretor V, 1, 2, menos 3. Com isso, eu posso pegar a minha equação simétrica, só lembrando para vocês que a minha equação simétrica, as equações simétricas, é essa equação daqui, né? Ctrl Laser, lembrando aqui, ó, essas aqui são as equações simétricas. Então agora eu vou pegar essa equação simétrica e vou escrever da seguinte maneira, ó, lembrando que o meu ponto é 2, menos 4 e 3, o vetor 1, 2 e menos 3. Então, eu vou escrever assim, ó, da equação simétrica, então, deixa eu colocar para cá, eu vou pegar que a minha reta R, né, que é o que eu estou trabalhando, vai ficar x menos o x1, que é o nosso 2, dividido por A, que vale 1. Isso vai ser igual a y mais 4, porque é y menos, né, e o nosso y1 é negativo, que vale menos 4, dividido por 2. E vou escrever aqui x mais 3, dividido então por menos 3. Se você quiser ajeitar isso aqui, colocar um parênteses e um menos aqui, né, não tem problema nenhum. A partir dessas equações, ou seja, então eu peguei as minhas equações simétricas, que são essas aí, que estão aparecendo na tela. Aí eu vou poder expressar duas dessas variáveis em função de uma terceira. Lembre-se que eu tenho aí três variáveis, x, y, z, e aí eu vou reduzir essas três equações em duas, por isso que é chamada equações reduzidas, né? Então, por exemplo, eu posso isolar as variáveis y e z, por exemplo, e expressá-las em torno de x. Essa é uma maneira que a gente pode fazer. Então vamos fazer isso, ó. Vou mostrar isso para vocês. Então eu vou pegar a minha primeira equação, né? Vou colocar aqui para onde que eu vou escrever, e vou escrever assim, ó, x menos 2 dividido por 1, isso aqui vai ser igual a y mais 4 dividido por 2. Só para vocês relembrarem, ó, eu peguei esse pedaço aqui primeiro, peguei essas duas, tá bom? Aí, eu vou escrever, resolver aqui, né? Então, multiplicando cruzado, eu vou ficar com 2 que multiplica x menos 2, que é igual a 1 que multiplica y mais 4. Ou seja, 2x menos 4 é igual a y mais 4. Eu vou deixar a função variável como sendo y, então vou ficar com y igual a 2x menos 8. Então essa daqui é uma das equações reduzidas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui e vou igualar com esse termo de cá. Ó. Então eu vou escrever aqui x menos 2 dividido por 1 novamente, e agora isso daqui vai ficar z mais 3
dividido por menos 3. De novo, multiplico o cruzado, menos 3x menos 2 é igual a 1 que multiplica z mais 3. Então, vou ficar com menos 3x mais 6, que é igual a z mais 3. Vou isolar o z novamente, né? Então, vou ficar com z é igual a menos 3x mais 3. Então, essa daqui é uma segunda equação reduzida. Então, as duas últimas equações são equações reduzidas da reta R na variável x. Tá? Então, eu posso verificar quais são os valores de y e de z variando o valor de x. Bom, algumas observações que é interessante fazer nesse momento. Primeira, é fácil da gente verificar que para qualquer ponto P pertencente a R, ou seja, o ponto ele não pode estar fora da reta R, não. Tá? Nós vamos ter um ponto que vai ser P, Y e Z. No lugar do Y eu vou colocar 2x menos 8, no lugar do Z eu vou colocar menos 3x mais 3. Beleza? Em que x pode assumir qualquer valor. Bom, outra observação. As equações reduzíveis na variável x, elas serão sempre da forma y é igual a mx mais n e z igual a px mais q. Onde esse m, n, p e q que eu acabei de falar para vocês são valores reais. Bom, é claro, gente, uma outra observação, que eu poderia fazer essas equações reduzidas em termos de y ou então em termos de z. Eu teria novas equações. Tá bom? Outra coisa que é importante, a reta ela pode ser também expressa pelas equações paramétricas que nós temos lá. A partir dessas equações reduzidas, eu vou poder encontrar também o vetor diretor da reta. Então, essas são algumas observações que, quando formos fazer os exercícios, nós vamos utilizar bastante isso daí também. Tá bom? Agora, imagine o seguinte. Nós queremos agora falar sobre retas paralelas ao plano coordenado. Então, se vocês estão observando aí na tela, nós temos um plano. Deixa eu mostrar aqui o plano, né? Vou trocar aqui pelo laser. Então, eu tenho esse plano aqui. E eu quero uma reta paralela. Então, essa reta R vai ser paralela a esse plano. Então, uma reta é paralela a um dos planos. Aqui eu estou pegando o plano que está no XY, mas pode ser qualquer outro plano, tá? Que deveria ter sido maiúsculo. Se seus vetores diretores forem paralelos ao correspondente plano. Então aqui, ó, aqui está o vetor diretor V da nossa reta R. Então, se esse vetor for paralelo ao nosso plano, aí sim nós vamos ter que a reta também vai ser paralela ao nosso plano. Nós já vimos isso lá em vetores, nós já trabalhamos com vetores paralelos ao plano. Então, toda vez que o vetor diretor for paralelo ao plano, obviamente a nossa reta também vai ser paralela. Tá bom? É interessante ver que quando isso acontece, uma das componentes do vetor ela vai ser nula. Então, se você observar aqui na figura, ó, esse vetor V está nesse plano, significa que a componente Z dele se anulou. Tá bom? Aqui está uma outra figura, poderia ter colocado ela maior, né? Aonde o nosso vetor agora tem componente Y nula. Então, esse vetor aqui é paralelo a esse plano, então significa que a reta R também vai ser paralela a esse plano que nós temos ali. Beleza?
Algumas observações antes de falar a reta paralela aos eixos coordenados. Como todos os pontos de R são do tipo x, y e 4, por exemplo, se eu estiver fixando um tamanho no z, ou x, y, z, se for o caso, são pontos de cota, ou seja, a coordenada cota, né, que é a coordenada ao longo do eixo z. Então, todos eles distam 4 unidades do ponto x, do plano, perdão, x, o, y. E por isso, então, R é paralelo ao nosso plano. Tá bom? Lembrando que nós vamos voltar a falar sobre isso nos nossos exercícios. Agora vamos falar sobre a reta paralela ao eixo. Na verdade, a reta paralela ao eixo é como se eu pegasse o nosso plano e transformasse ele numa reta. E a melhor maneira da gente ver um eixo é pegar os versores I, J e K. Ou, eu prefiro até chamar dos vetores unitários, I, J e K. Lembrando que o vetor unitário I, ele tem coordenadas y, z, 0, a j, i e k, 0, e a k, ela tem i e j, 0. Por isso que as coordenadas dos versores I, J, K são essas aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1 e 0, e 0, 0, 1. Então, uma reta paralela a um dos eixos, se seus vetores diretores, de novo, forem paralelos a esses versores, tá bom? Nesse caso, duas das componentes do vetor são nulas. É interessante notar, gente, que observe que para você verificar se uma reta ela é paralela, tanto ao plano quanto a um eixo, a gente vai olhar sempre para o nosso vetor diretor. Então, saber qual é o vetor diretor de uma reta é extremamente importante, porque é ela que vai nos dar a nossa posição da nossa reta. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos para cá. Muito bem. Então, ó, nessas duas figuras, eu mostro para vocês, então, uma reta R, que é essa reta daqui. Então, qual é o vetor diretor dela? Né? Então, eu teria um vetor aqui para cima, ou para cá, né, ao longo do eixo Z, que seria paralelo a esse vetor unitário K. A mesma coisa, essa reta R, ela vai ser paralelo a esse eixo Y, se o vetor diretor dela for paralelo ao eixo J. E a mesma coisa no eixo X, ó. Então, a nossa reta R, ela vai ser paralela ao eixo X, se o nosso vetor diretor for paralelo a isso. Bom? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e desenhar, vou tentar desenhar aqui um vetor para mostrar. Então, ó, esse daqui, ó, seria o nosso vetor. Opa, acabou ficando em branco, mas vamos trocar aqui a cor para vermelho. Então, esse daqui seria o meu vetor, ó, diretor. Nós estamos chamando de V. Então, se eu tiver o meu vetor V paralelo ao nosso vetor ou versor I, significa então que a nossa reta R ela é paralela ao eixo X. Bom, lembre-se que nós já aprendemos a verificar quando dois vetores são paralelos. E, na verdade, eu vou comparar o vetor V com o meu vetor I. Beleza? Alguma dúvida? Então, gente, vamos fazer o seguinte. Já estamos com... Vai ficar um pouquinho maior esse vídeo, mas eu resolvi terminar ele. Está quase acabando também. Vamos agora ver o que acontece com o ângulo entre duas retas. Então, observe aqui, ó, que eu tenho a reta R1, cujo vetor diretor é esse vetor V1, e eu tenho a reta R2, cujo vetor diretor
é o V2. Então, esse vetor V2 está paralelo à reta R2 e o vetor V1 está paralelo à reta R1. Observe que formam esse menor ângulo θ é exatamente o ângulo entre esses dois vetores. Então, se eu quiser descobrir qual é o ângulo entre esses dois vetores, basta descobrir qual é o ângulo entre essas duas retas, basta descobrir qual é o ângulo entre esses dois vetores diretores que nós temos aí. Então, sejam duas retas R1 e R2 com direções V1 e V2, respectivamente. Chama-se de ângulo de duas retas o menor ângulo entre os vetores, ângulo de um vetor diretor de R1 e de um vetor diretor de R2. Então, o ângulo entre as duas retas não vai ser esse maior, e sim esse menor, que é o mesmo desse daqui. Tá bom? E como que eu calculo esse ângulo, então? Tá bom? Não é difícil, aliás, é muito simples. Então, o que eu vou fazer? Nós aprendemos isso lá em vetores também. Vou trocar aqui pela nossa caneta, pegar a cor branca, tá? E vamos escrever. Ó. Então, eu vou pegar o cosseno do ângulo θ, vai ser igual ao módulo de V1 escalar V2, tá bom? E vou dividir isso pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Esse ângulo, ele sempre vai ser, então o ângulo θ, ele vai ser maior ou igual a zero, aí essas duas retas serão paralelas, ou menor ou igual a π sobre 2, ou seja, serão perpendiculares, que inclusive é o próximo assunto. Então é dessa maneira que nós calculamos o ângulo. Lembrando que essa equação aqui, ela me dá o cosseno. Depois, para eu descobrir o ângulo, basta eu pegar o arco cosseno dessa expressão. Tá bom? Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui agora? As retas ortogonais. Aqui, elas vão se cruzar. Então, ó, eu vou pegar, sejam duas retas ortogonais, podem ser concorrentes ou não. O que são retas concorrentes, tá? Ó, se a gente olhar aqui para a nossa figura, vamos voltar para o laser, aqui está a minha reta R. Essa reta R2, ela cruza com a reta R, então ela é concorrente com a reta R. Já a reta R1 não cruza a reta R, então ela não é concorrente. Então, ó, R1 e R2 são ortogonais a R. R2 e Rzinho são concorrentes, ou seja, perpendiculares. Então vamos lá. Deixa eu mudar de câmera aqui. Opa, perdão, é aqui que eu quero ir. Vamos para cá. Então, se eu pegar duas retas e elas a questão é, forma um ângulo de 90 graus, então elas são ortogonais. Sempre ortogonais me representa 90 graus. Se elas se cruzarem, a gente diz que elas são concorrentes. Então, essa ortogonalidade a gente chama então a partir de agora de perpendiculares. Se elas não se cruzarem, ou seja, se elas não forem concorrentes, aí nós não chamamos elas de perpendicular, tá bom? Então, ó, se for concorrente, ou seja, se cruzarem, a gente chama de perpendicular. Se não se cruzarem, elas serão simplesmente ortogonais, tá bom? Que foi o caso da figura que eu mostrei aqui para vocês, ó. R1 é ortogonal a R, R2 é ortogonal a R. Só que R2 cruza R, então ela é perpendicular, elas são concorrentes. Essa daqui não é perpendicular a essa reta R. Quase acabando, a reta ortogonal a duas retas.
Então agora o que vai acontecer? Sejam as retas R1 e R2 não paralelas. Lembre-se, ortogonal está formando um ângulo de 90 graus. Toda reta R ortogonal a R1 e também a R2 terá direção de um vetor V. Faltou a setinha sobre o V. Então o que eu vou escrever? Vamos trocar aqui pela... Cadê? Vamos aqui. Então, ó, eu vou escrever que V escalar V1, isso aqui vai ser igual a 0. E V escalar V2 também vai ser igual a 0. Porque a nossa reta ela é ortogonal às duas retas, R1 e R2 que nós temos ali. Tá bom? Vamos usar o produto vetorial para procurar uma solução para o sistema anterior. Ó. O sistema que eu tenho é esse daqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o produto vetorial, que me diz que V é igual a V1 vezes V2. Tá bom? Então, definindo um vetor diretor, a reta R será determinada quando um dos seus pontos for conhecido. Então, agora eu descubro qual é a reta através desse vetor diretor. Com esse vetor diretor V, eu posso descobrir qual é a minha reta. Assunto da aula passada. Beleza? E quase chegando no finalzinho, lembre-se que quando eu tenho duas retas, nós vamos ter, deixa eu só trocar aqui um pouquinho, quando eu tenho duas retas, a interseção, ou seja, o cruzamento dessas duas retas vai me formar um ponto. Eu vou mostrar isso aqui na figura aqui, ó. Então, deixa eu só pegar aqui. Pegar o laser, né? Então, quando a reta 1 cruza com a reta 2, eu vou ter esse ponto daqui, I. Então, eu posso descobrir. Então, se duas retas se interceptam, elas são coplanares. Não tem como você ter duas retas fora de um plano interceptando, ou seja, cruzando uma com a outra. Se duas retas não são coplanares, elas são consideradas reversas. Beleza? Então, definições. Então, ó, R1 não intercepta com R2, seria essa situação. R1 também não intercepta com R2, que é essa situação oposta que nós temos ali. Bom? Com isso, gente, nós encerramos, deixa eu voltar aqui para a nossa câmera principal, nós encerramos essa parte, essas mini aulas sobre vetores, sobre retas, perdão. Ficou um pouquinho mais comprido, porque o assunto era um pouquinho maior, mas eu espero que vocês aproveitem. Não se esqueçam, leiam o capítulo 5, já comecem a fazer os exercícios, e quando retornarmos, nós faremos exercícios. Beleza? Próximo vídeo deve ser sobre planos, mas eu aviso vocês. Um abraço e fiquem com Deus e fiquem seguros. Tchau, tchau.